Boa noite, irmãos. Antes de tudo, vamos fazer uma oração. Querido Pai, muito obrigado por mais um dia de vídeo que o Senhor concedeu a cada um que está aqui presente, Pai. Abençoe a todos, também os que não puderam vir, que o Senhor me use para falar da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, o tema das quarta-feiras do poder são discípulos. E o discípulo que eu escolhi para falar nesta noite é João, o apóstolo da metamorfose. Antes de tudo, o que é metamorfose? De acordo com o dicionário, metamorfose significa uma mudança na forma ou na estrutura do corpo de um ser. Um exemplo disso são as borboletas, que elas passam de lagarta a borboletas. Isso é um exemplo de metamorfose. Mas a metamorfose, ela não é só para os animais. Ela também pode ser levada para a nossa vida espiritual, como foi o caso de João. Ele é um grande exemplo disso. E na vida espiritual, isso ocorre. Há vários exemplos na Bíblia, e um deles, como já disse, é João. Ele foi transformado do filho do trovão ao discípulo do amor, o discípulo amado. Mas como ocorreu essa metamorfose na vida dele? Essa mudança que ocorreu na vida dele também é possível na minha vida? João, ele se distinguiu, sendo chamado de discípulo amado por Jesus. E ele era um homem cheio de privilégios. De acordo com a Bíblia, ele se alegrava pela confiança e amor que o Senhor tinha com ele. Ele testemunhou muitos milagres de Jesus, coisa que nós não tivemos a oportunidade hoje. Ele se alegrava também. João viu a agonia de Cristo no Getsêmani e ele também viu a glória dele quando subiu aos céus. E, de acordo com Marcos 5,37, ele viu a ressurreição da filha de Jairo. E ele foi chamado com Pedro para preparar o lugar onde seria a última ceia de Páscoa. Ele foi o primeiro a reconhecer o significado de tudo o que Jesus fazia. E sim, ele tinha uma amizade íntima com Cristo. Ele foi privilegiado com muitas bênçãos. Mas apesar de tudo isso, como qualquer ser humano, ele era cheio de defeitos. Por natureza, todos nós, não só ele, nós temos defeitos de caráter. Ele era turbulento, orgulhoso, ansioso e cheio de ira. Ele era muito nervoso. João até recebeu o nome de filho do trovão, como já foi dito antes. Ele era exclusivista, ele era muito egocêntrico, pensava mais nele do que nos outros. E era intolerante. Agora, um exemplo também de outra característica de João está em Lucas 9:51. Vamos abrir nossas Bíblias. Amém? Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutantemente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los?
Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. Como podemos ver, João ele era tão nervoso, ele era tão violento, que ele queria a morte de outras pessoas. Tanto que Jesus teve que repreendê-lo, dizendo que ele não estava aqui para matar os homens, e sim para salvar. Ele foi tão ambicioso que ele brigou com os outros discípulos para ver quem teria o maior cargo no reino de Deus. Ele fez com que sua mãe conversasse com Jesus para ver se ele conseguia sentar à direita ou à esquerda de Jesus quando ele estivesse no seu trono. E isso trouxe inveja e intriga com os outros discípulos. O seu desejo de poder passou dos limites, passou de um pedido a Jesus para uma rixa entre os outros. Até que na última ceia houve intrigas. Até na última ceia de Jesus, antes de sua morte, houve brigas entre eles. João e Judas, eles eram um dos mais orgulhosos que tinham entre os discípulos. E eles brigaram para ver quem sentaria à esquerda e à direita de Cristo durante a ceia. Eles não se importaram com os outros preparativos. Todos tinham um coração cheio de ressentimento, assim que foram para lá. Jesus não deixaria que isso acontecesse. Ele não deixaria que todo o desejo pelo poder influenciasse na vida deles. Como Jesus conseguiria fazer com que isso fosse mudado? Com que o coração deles fosse restaurado? Para que ele obtivesse vitória por Satanás, que Satanás não tivesse mais influência sobre a mente deles. O que muitas vezes acontece hoje. Há uma luta constante entre Jesus e Satanás, não só na vida dos discípulos, mas também ocorre na nossa vida hoje. Dependendo das decisões que nós tomamos, do que nós pensamos, das nossas ações, tudo tem influência ou de Jesus ou de Satanás. E Deus, ele não quer que Satanás vença na nossa vida. Ele quer nos restaurar e nos transformar, tirar todo o caráter imundo que tem dentro de nós. Porque nós somos seres pecadores. É natural o pecado nessa terra, mas não tem que ser natural na nossa vida. Como João falou, como João era, ele era cheio de defeitos, como já citei aqui, mas Jesus foi capaz de transformá-lo. E não com ira, não agindo como ele, mas agindo com mansidão e amor, moldando, mesmo que devagar, mas conseguindo transformá-lo aos poucos. E como Jesus mostrou para João que nada do que ele fazia, nada do que ele estava fazendo, todo o orgulho que ele tinha no coração dele, tudo o que ele buscava para poder ter o primeiro lugar no reino dos céus, ou na terra como eles imaginaram que seria, aquilo não garantiria o céu. Só o fato dele estar com Jesus não dizia que ele era um discípulo, porque agindo daquela forma, ele não estava dando o exemplo de um. Como acender o amor no coração de João, um homem que agia por impulso, um homem que estava disposto a matar qualquer um que mexesse no seu calo. Jesus, ele acabou lhe ensinando uma lição, mesmo nos últimos dias que ele esteve aqui. E uma das maiores lições que influenciou muito para a mudança no coração de João foi na Santa Ceia. Como já disse, João e Pedro, eles foram encarregados de escolher o local onde aconteceria a ceia. Só que João, ele estava ainda muito superficial. Ele não via a profundidade que tinha aquele acontecimento. E Jesus lhe ensinou a importância de tudo aquilo. Como tradição, o escravo do local lavava os pés dos convidados.
E naquele dia aconteceu o contrário. Quem deveria estar sentado com os pés sendo lavados, lavou os pés. Jesus, naquele momento onde todos os discípulos estavam com rixas, querendo ser o maior, Jesus se demonstrou o menor, para dizer para eles, ensinar uma lição de vida. Ele pegou a toalha, um balde, encheu de água e falou para João, que estava mais perto dele: João, me dê os seus pés para que eu possa lavá-los. Naquele momento, João se espantou, porque Jesus, ele era o anfitrião daquele lugar. Ele era um mestre, Cristo. E era uma humilhação para alguém como ele lavar os pés de outra pessoa. Só os escravos faziam isso. E naquele momento, Jesus estava ajoelhado pedindo para que João entregasse os seus pés para que ele pudesse lavar. Ele não entendia o significado daquilo tudo. E depois, ele, mesmo relutante, entregou os pés para que Jesus pudesse lavá-los. E naquele momento, João, ele pensou em tudo o que deveria ter feito durante o tempo que andou com Deus, com Jesus, com Cristo. Ele pensou em todo o orgulho que tinha no coração dele, toda a ira que estava guardada, todas as mágoas e todo aquela ambição por ser o maior, por poder. E tudo aquilo se desfez. Ele estava mais interessado com as coisas no mundo, mas naquele momento ele não pensou em mais nada. Jesus estava ensinando a ele que primeiro ele devia ser servo. Ele deveria, antes de tudo, antes de ser servido, ele precisava servir. Ele estava ensinando a humildade, o amor pelo próximo, a empatia. E o que estava sujo em João não eram os seus pés, era o seu coração, que estava mais nas coisas do mundo do que das coisas de Deus. E mesmo Jesus não estando presente aqui hoje na nossa vida, ele ensina através dos exemplos que estão na Bíblia, como o de João. Ele ensina que nós não devemos ser orgulhosos, assim como João foi antes da sua transformação. Ele ensina que nós devemos ser humildes, ajudar o próximo e, mesmo com um caráter distorcido, nós podemos ser transformados. Ele pode quebrar o vaso velho e moldar um novo, com o coração restaurado. E Jesus, ele lavou os pés de todos os discípulos, simbolizando a purificação do coração de cada um. Não só para João, mas para todos eles, porque eles ainda não tinham entendido o propósito de Jesus na terra. Eles não tinham entendido que Jesus veio aqui para servir, que ele veio aqui para ensinar, para agir com amor. E Cristo transformou não só o coração de João, mas o de todos ali presentes. João tinha entrado cheio de orgulho e ele saiu quebrantado e envergonhado por tudo o que ele tinha feito. O amor que eles tinham um pelos outros tinha sido restaurado após aquela noite. Tinha renascido aquela paixão, aquele primeiro amor que eles sentiam assim que começaram o discipulado. E aquela intriga que havia entre cada um, para ver quem teria o maior poder, não existia mais. Essa foi uma das maiores lições ensinadas por Cristo, não só para os discípulos, mas para nós também. João, ele se tornou o discípulo do amor devido à transformação que Jesus fez em sua vida. E nós também podemos nos tornar discípulos do amor. Não sei qual é o problema, qual é o defeito de caráter que você tem.
Eu não sei se você também é irado como João, se você tem problemas de ansiedade, eu não sei. Mas o importante é que Deus é capaz de transformar. Assim como transformou João. Ele foi do filho do trovão ao discípulo do amor, o discípulo amado. E nós também podemos ser assim. Toda vez que nós pecarmos ou tivermos qualquer tipo de problema na nossa vida, tudo o que devemos fazer é entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar. Porque Deus, Ele escuta, não importa a situação. Não precisa estar necessariamente no seu quarto. Você pode estar andando na rua, indo para o trabalho, para a escola, não importa. Você pode falar quais são as suas aflições, o que você gostaria de mudar no seu coração. O que você queria falar para Deus? Deus, me transforma. Deus, me restaura, como você fez com João. E essa transformação, ela pode ocorrer sim na nossa vida. Não importa o quão fundo você pensa que está. O quão no fundo do poço você esteja, você não veja mais a luz, você pode ser resgatado. Você pode ser resgatado por Jesus, porque para Ele não existe tamanho dificuldade que Ele não possa te ajudar. Você pode pensar que o pecado que você cometeu é muito grande, que o defeito de caráter que você tem, ele não pode ser mudado, sua vida não, seu coração não pode ser moldado. Mas Ele diz que Ele pode retirar o coração de pedra que é em nós e colocar um coração de carne. E lá em João 1,12, diz que se nós aceitarmos a Cristo, Ele nos transforma e Ele nos torna filho dEle. Assim como Ele fez com todos os discípulos, todos os apóstolos. Então não importa se você fez isso ou aquilo, se as pessoas estão te julgando por alguma coisa, por algum erro que você cometeu. Porque nós somos humanos, nós pecamos. Mas o importante é nós pedirmos perdão, reconhecermos o nosso erro, reconhecermos o nosso defeito e pedir para Deus que nos restaure a cada dia, que nos transforme. Que Ele possa nos moldar, mesmo que devagar, como Ele fez com João. Mesmo que você pense que as pessoas vão te julgar porque você é da igreja, porque você faz tudo certinho, porque você não vai em festa, você não bebe, você não faz isso, não faz aquilo, você é quadrado, você é antiquado. Não importa. Porque você não tem que agradar as pessoas, você não tem que agradar o mundo. Você tem que agradar a Deus. Você tem que mostrar para Ele que você é filho dEle. Que você, por mais que esteja nessa terra, que você anseia pelas coisas que estão no céu. Porque nós estamos aqui de passagem. Não moramos mais aqui, não estamos aqui para ficar. Somos peregrinos neste mundo. O que nós temos que ansiar a cada dia é estar no céu com Cristo. Porque um dia Ele deu a sua vida por amor a nós, para nos dar a chance de salvação. Para que mesmo o tamanho do nosso pecado, mesmo com todos os erros que nós cometermos aqui na terra, Ele possa nos perdoar e que um dia, quando Ele voltar, Ele possa nos levar para Canaã celestial. Para que Ele possa transformar o nosso coração. João, ele experimentou essa transformação na vida dele. E nós temos também que experimentar na nossa vida. A cada dia. E não só para nós. Nós temos que falar dessa transformação que Deus é capaz de transformar para quem não sabe disso ainda. Porque há muitas pessoas no mundo que não sabem nem quem é Jesus. Tem muitas pessoas no mundo que não têm a oportunidade de ler a Bíblia, que não têm a chance de saber o que Cristo fez nessa terra por Ele.
E esse é o nosso dever como discípulo de fazer isso. Nós temos que ser como Jesus fez. Temos que andar nessa terra como Jesus andou. Seguindo sempre o caminho reto. Não se desviar dele nem para a esquerda nem para a direita. E olhar fixo para o alto. Olhar fixo para Cristo, porque Ele é a luz que nos guia. Ele é o quem nos motiva a continuar, mesmo nas aflições. Mesmo que, como dizem Salmos, mesmo que eu ou você ande pelo vale da morte, a gente não precisa temer. Porque Ele está conosco. Ele vai nos ajudar a irmos pelo caminho certo. Pelo caminho que devemos andar. E assim como Ele transformou a vida de João, Ele pode transformar de todo mundo. Mesmo que você pense que há muitas pessoas nesse mundo que Jesus ele talvez não possa alcançar. Que você fale que como as pessoas que estão na prisão cometeram eles estupraram alguém ou eles mataram alguém. Eles também têm a chance de serem redimidas, serem perdoadas. Não devemos ficar nos comparando a outras pessoas. Devemos olhar para nós e dizer que, apesar de todos os nossos defeitos, todos os nossos pecados, assim como João teve, nós também podemos ser transformados. Se nós vermos toda a história de João, vamos perceber com mais detalhes a transformação que ele teve conforme andou com Jesus. Nessa vida, nós não tivemos a oportunidade de andar lado a lado, como eu ando com um amigo, com ele. Mas nós temos a chance de falar com ele em oração, de expor os nossos problemas em oração. E ele ouve. Temos muitos testemunhos de pessoas que foram atendidas através de muita oração. De pessoas que foram transformadas através da oração. Há muitos testemunhos de pessoas que estavam na prisão, de pessoas que estavam longe, não sabiam nem nada sobre a Bíblia e foram transformadas. Elas reconheceram que Deus é capaz de transformar a nossa vida. E nós temos que levar isso para o nosso dia a dia. Essa é a nossa conclusão, essa é a conclusão que nós tiramos da vida de Pedro, de João. Que apesar de qualquer coisa, de qualquer defeito, qualquer pecado, qualquer defeito de caráter, ele é capaz de nos transformar. Ele é capaz de, como já disse, quebrar o nosso coração, quebrar aquele defeito que você sabe que está errado, aquele pecado que você sabe que está errado. Ele é capaz de nos ajudar a mudar isso. A que nós passamos a ter um desejo pelas coisas boas. Que nós passemos a cada dia orar mais. Para que, apesar dos defeitos, Deus transforme o nosso coração. Que apesar das tentações desse mundo, das tentações que Satanás coloca na nossa vida, que nós que nós possamos orar mais, para que Deus tire tudo isso do nosso coração, que Ele nos dê força para enfrentar todas as tentações e todas as intrigas que existem neste mundo. Que assim como João e todos os apóstolos, nós possamos ansiar pelo céu. Você deseja ser transformado assim como João foi? Você deseja passar a cada dia, mesmo que não visivelmente, ao lado de Deus, ao lado de Cristo? Se você escolhe isso hoje, se você escolhe isso a partir de hoje, se você escolhe ser transformado, enquanto a Bia louva, se coloque de pé, para depois nós finalizarmos com uma oração. Oremos. Querido Pai de amor, nos coloque o desejo de sermos transformados, Pai. Nos coloque o desejo de a cada dia estar mais perto de Ti.
nos coloque o desejo de nos afastarmos cada vez mais do mundo e nos aproximarmos cada vez mais de Ti, Pai. Que nós tenhamos o desejo de substituir o nosso coração de pedra por um de carne, Pai. Que após a nossa transformação, nós possamos também transformar outras pessoas. Nós possamos nos tornar discípulos e falar do Teu amor, Pai, para que mais pessoas possam ser transformadas. Que nós possamos ansiar a cada dia a Tua volta, Pai. Esteja com cada uma aqui presente, Senhor, e nos leve em paz para a volta. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.